Tudo se inicia quando Renata explica a Augusto que aquele não era o momento certo para ele pedir sua mão ao pai dela. Ela argumentava que a situação com sua tia hospitalizada complicava tudo. Mas Augusto, determinado, insistia. Ele dizia que não se tratava de uma festa ou celebração, mas de deixar suas intenções claras, principalmente porque precisavam dele na fazenda. Renata, já sem paciência, respondeu que ele podia ir resolver o que quisesse, e depois pensariam no assunto. A tensão aumentava entre eles, e Augusto, contrariado, cedeu. Tudo bem, se é assim, disse ele, enquanto o clima ficava cada vez mais pesado. Enquanto isso, no restaurante, Josefina e Roberta estavam sentadas em uma mesa discreta. Josefina, curiosa e com uma ponta de malícia, queria saber detalhes sobre o estado de Constanza. Roberta, sem muita informação, respondeu que seu pai havia dito pouco, mas parecia que sua tia tinha dificuldades para falar. Josefina, porém, viu na situação uma oportunidade. Isso é ótimo, disse ela, com um sorriso calculado. Assim, nós podemos continuar com nossos planos sem interrupções. No povoado, o padre confrontava Jerônimo, perplexo. Como assim o doutor Álvaro está vivo? Questionou. Jerônimo suspirou profundamente antes de responder. É uma longa história. O senhor tem tempo para ouvir? O padre, ainda chocado, concordou, e os dois se dirigiram a um banco sob uma árvore, onde se sentaram. Jerônimo então contou que, na noite em que Álvaro supostamente morreu, ele recebeu uma ligação da cadeia. Era o doutor dizendo que Álvaro precisava desesperadamente falar com ele. Na conversa, Álvaro revelou que Augusto havia mandado matá-lo e que não queria apenas a mulher de Jerônimo, mas tudo o que era dele. Ele pediu ajuda a Jerônimo, afirmando ter provas contra Augusto. O padre escutava atentamente, visivelmente perturbado. Jerônimo alertou para manter segredo, confessando que embora odiasse injustiças, nunca imaginara se ver envolvido em algo tão grave. Enquanto isso, na caminhonete, Lázaro e Ezequiel conversavam em tom tenso. Meu patrão vai ficar furioso quando souber que Augusto roubou o sarmento dele, comentou Lázaro. Mas Ezequiel, apreensivo, respondeu que era melhor não dizer nada, pois sua vida estava em risco. Lázaro, porém, não estava disposto a aceitar a situação. Ele garantiu que seu patrão saberia lidar com isso e que não deixariam as coisas por isso mesmo. Augusto levou Renata de volta para casa. Ela o agradeceu por tudo, mas ele, ainda incomodado, disse que precisava ir para a fazenda, prometendo voltar em breve. Renata sugeriu que ele resolvesse o que fosse necessário e voltasse quando pudesse. Antes de partir, Augusto tentou beijá-la, mas ela se afastou, despedindo-se rapidamente. Ele saiu irritado, murmurando que não deveria ter ido, mas que precisava acompanhar de perto seu sarmento. Com um brilho de raiva nos olhos, planejou silenciosamente que um incêndio nas plantações de Jerônimo seria perfeito. No hospital, Adriana e Honório estavam ao lado de Constanza. Ela lutava para se comunicar, mas suas palavras saíam confusas. Constanza pensava, desesperada, que precisava alertá-los sobre o perigo iminente, mas acabou adormecendo. Adriana insistiu para que o pai fosse comer algo, mesmo com a recusa inicial de Honório. Do lado de fora, César apareceu, e Matias, desconfiado, perguntou o que ele fazia ali. César, por sua vez,
perguntou como ela estava, o que deixou Matias ainda mais desconfortável. Você quer saber de Constanza ou de Adriana? Retrucou Matias. Nesse momento, Adriana e Honório chegaram, deixando o ambiente ainda mais carregado. De volta ao povoado, Jerônimo continuava sua confissão ao padre. Ele contou como havia ido à cadeia falar com o médico e o delegado, que explicaram que precisaram forjar a morte de Álvaro. Segundo eles, era a única solução, considerando que Álvaro estava em coma e que caso acordasse, ganharia uma nova identidade e seria transferido para outra prisão. Jerônimo relembrou sua indignação ao saber da gravidade da situação e questionou o que aconteceria se Karina quisesse saber sobre o corpo. Eles garantiram que tudo estava sob controle e que era importante manter o segredo. Jerônimo prosseguiu explicando que o médico pediu que ele assumisse a responsabilidade de evitar que o povoado soubesse da verdade. O padre, confuso, perguntou quem haviam enterrado, e Jerônimo revelou que fora o homem que morreu tentando salvar Álvaro. O padre, pensativo, questionou o que fariam agora diante de tão graves revelações. Por outro lado, Lázaro caminhava cabisbaixo pelas redondezas da fazenda. Karina, percebendo seu estado, aproximou-se e perguntou o que estava acontecendo. Lázaro, com um sorriso forçado, respondeu que eram apenas problemas na fazenda, deixando claro que não queria envolvê-la na questão. Karina, preocupada, observou-o enquanto ele se afastava. Ele mudou de assunto rapidamente e perguntou a Karina se ela gostaria de ir a uma joalheria para escolherem juntos o anel de casamento. Karina, animada, aceitou prontamente, e os dois seguiram para a loja. No hospital, Matias sugeriu a Honório que, se quisesse, poderia mandar César embora. No entanto, Honório garantiu que não havia necessidade. Ele estava aliviado por saber que César e Constanza nunca tiveram nada, mas agora se preocupava com a proximidade entre César e Adriana. Honório perguntou o que Matias pretendia fazer, e ele respondeu incerto: quando ela quis, eu não quis. Agora que eu quero, ela está com César. Enquanto isso, Adriana falava com César, sugerindo que ele deveria ir embora agora que já sabia como Constanza estava. César explicou que queria muito ver Constanza, e Adriana o questionou se ele ainda a amava. Ele negou, dizendo que Constanza sempre deixou claro que não havia futuro entre eles. Curiosa, Adriana quis saber por que isso ainda importava para ele. César respondeu que apenas gostaria de estar perto delas, mas Adriana insistiu que talvez não fosse uma boa ideia ele permanecer ali. Por fim, ele aceitou e saiu do hospital, sendo observado por Matias. Em casa, Renata entrou no chuveiro e deixou a água cair sobre si, enquanto seus pensamentos se voltavam para Jerônimo. Ela relembrou os momentos ao lado dele, mas sua mente também trouxe as memórias do acidente e de como Augusto cuidou dela. Com um suspiro, reconheceu que Augusto sempre foi um cavalheiro, diferente de Jerônimo, que a fez sofrer. Confusa, ela percebeu que precisava se decidir. Augusto a respeitava e estava ao seu lado, mas ainda assim, havia algo que a deixava em dúvida. Enquanto César deixava o hospital, sentiu novamente uma dor de cabeça forte e quase perdeu o equilíbrio. Uma enfermeira aproximou-se, preocupada, e perguntou se ele precisava de atendimento. Ele recusou, explicando que sentia essas dores de vez em quando, mas garantiu que já estava passando. No hotel, Roberta chegou e perguntou a Augusto por que ele a havia chamado. Ele explicou que queria se despedir,
pois estava prestes a voltar para a fazenda. Roberta insinuou que Renata o tinha deixado sozinho por algo mais importante. Augusto respondeu que Renata estava no hospital com a tia Constanza, ao que Roberta retrucou que Constanza nem era tia de sangue, mas Renata a tratava como uma mãe. Ela sugeriu que isso era apenas uma desculpa para Renata não estar com ele. Augusto, irritado, mandou que ela parasse de falar besteiras, e a discussão terminou com os dois indo para a cama. No povoado, o padre expressou sua preocupação a Jerônimo sobre a possibilidade de Álvaro se recuperar e sair da cadeia. Ele temia pelo impacto que isso teria na vida de Carina, que estava feliz com Lázaro e era vista pela sociedade como viúva. Jerônimo concordou que precisavam decidir se contariam a verdade e arriscariam a felicidade dela ou se manteriam o silêncio. Enquanto isso, Carina e Lázaro estavam na joalheria escolhendo suas alianças. Lázaro, encantado, olhou para um anel mais bonito enquanto Carina o chamava de volta para decidir sobre as alianças. Eles comemoraram a felicidade juntos. Na enfermaria da cadeia, Álvaro perguntou ao médico se ele havia falado com Jerônimo. O médico confirmou e disse que Jerônimo o visitaria em breve. Álvaro agradeceu emocionado e afirmou que a vida estava lhe dando uma segunda chance. Determinado, prometeu que lutaria para recuperar Carina, seu grande amor, e repetiu seu nome várias vezes. Jerônimo e o padre decidiram não revelar a verdade. Nesse momento, Carina e Lázaro chegaram e cumprimentaram os dois. Lázaro, empolgado, perguntou se Jerônimo aceitaria ser padrinho de casamento deles. Surpreso, Jerônimo hesitou e disse que era melhor conversarem sobre isso depois. O padre apoiou a decisão, afirmando que aquele não era o momento adequado. Carina e Lázaro se desculparam, e Lázaro acrescentou que precisava tratar de outro assunto com Jerônimo. Ao saber que ele não iria para a fazenda imediatamente, Lázaro combinou de procurá-lo mais tarde para conversar. Enquanto isso, Josefina tentava penhorar as joias roubadas de Constanza. Informada de que elas valiam uma boa quantia, Josefina pensou consigo mesma que, pelo menos, esse golpe valeria a pena. No hospital, o médico trouxe o diagnóstico de Constanza. Ele explicou que uma parte do cérebro dela havia sido afetada, comprometendo sua fala e a capacidade de escrever ou se comunicar. Adriana, aflita, perguntou se havia outros problemas, e o médico disse que ainda não sabia se a condição seria temporária ou permanente. Todos ficaram extremamente preocupados com a situação. No centro, Regina e Inês conversavam. Regina se dispôs a ajudar Constanza com sua reabilitação, afirmando que exigiria mais dela do que de qualquer outro paciente para garantir sua recuperação. Inês apoiou a ideia, dizendo que Regina estava absolutamente certa. Regina aproveitou para perguntar sobre os planos de mudança de Inês com Isidro. Antes que Inês pudesse responder, o telefone tocou. Regina atendeu e ouviu Fina do outro lado da linha, perguntando se já tinha o dinheiro. Regina confirmou que teria no dia seguinte e sugeriu um encontro ao meio-dia. Fina respondeu que verificaria sua agenda e ligaria para confirmar. Depois de desligar, Fina sentou-se com uma bebida na mão e murmurou que tudo precisava continuar saindo conforme seu plano. De volta ao hospital, Honório, preocupado, perguntou ao médico o que poderiam fazer para acelerar a recuperação de sua esposa. O médico explicou que a questão principal era dar tempo para o cérebro desinflamar e que, por hora, Constanza precisaria de terapia.
Gonçalo, ansioso, perguntou se haveria necessidade de outra cirurgia, mas o médico garantiu que não. Matias, impaciente, questionou quanto tempo isso levaria, e Renata chegou a tempo de ouvir o médico responder que dependia do paciente. Ele destacou que alguns melhoravam em semanas, outros em meses ou até anos, e em alguns casos, infelizmente, não havia melhora. Determinada, Renata afirmou que sua tia se recuperaria logo e perguntou quando poderiam levá-la para casa. O médico informou que Constanza estaria liberada no dia seguinte e ressaltou a importância do apoio da família. Enquanto Gonçalo acompanhava o médico, todos ficaram pensativos sobre o futuro. De volta ao centro, Inês notou que Regina estava pálida e insistiu em saber se aquela mulher havia ligado novamente. Regina tentou desconversar, mas diante da insistência da amiga, acabou confessando que sim, era Fina. Inês, irritada, deduziu que Fina queria dinheiro e perguntou de onde Regina havia conseguido. Ao ouvir a negativa de que Gonçalo havia ajudado, Inês especulou. Regina finalmente revelou que foi Jerônimo quem emprestou. Inês comentou sobre o coração generoso dele e pediu que Regina fosse cautelosa, mas Regina assegurou que no dia seguinte, tudo se resolveria e ela finalmente recuperaria sua filha. No hospital, a família reuniu-se ao redor de Constanza. Honório garantiu que ela iria para casa e que fariam de tudo para auxiliá-la em sua recuperação. Renata e Adriana prometeram estar presentes para dar todo o apoio necessário, emocionando Constanza com suas palavras de carinho. Enquanto isso, Roberta comentava com Augusto que a vida de Renata estava prestes a mudar drasticamente e que ele precisaria estar ao lado dela. Augusto, intrigado, quis saber mais detalhes, mas Roberta desconversou, dizendo que não poderia revelar nada. Antes de ir embora, deixou Augusto confuso e pensativo sobre o que poderia estar por vir. No consultório, Jerônimo encontrou Marina e pediu desculpas pela demora. Ele explicou que uma emergência na cidade do México o impediu de retornar antes. Marina, magoada, disse que a situação mostrou que ela não era prioridade para ele, especialmente depois de ele ter expressado interesse em serem namorados. Com isso, Marina sugeriu que talvez fosse melhor terminarem antes mesmo de começar. No hospital, Renata conversava ao telefone com Augusto. Ela explicou que precisava estar presente para apoiar seu tio e ajudar na recuperação de sua tia. Augusto disse que entendia bem o que Honório estava passando, relembrando como se sentiu ao quase perder Renata no acidente. Ele aproveitou para confessar que se apaixonou por ela desde a primeira vez que a viu. Renata, delicada, desculpou-se por não sentir o mesmo, mas Augusto reafirmou sua confiança de que com o tempo, ela também se apaixonaria por ele. De volta ao consultório, Jerônimo pediu para Marina não terminar com ele. Ele explicou que teve um problema grave no México envolvendo uma amiga, e que apenas ele podia ajudar. Também mencionou o acidente de Constanza e sua necessidade de estar no hospital. Marina, ainda desconfiada, pediu que ele fosse honesto sobre seus sentimentos por Renata. Ela afirmou que não conseguiria seguir em frente se Renata continuasse sendo um fantasma em suas vidas. Jerônimo garantiu que estava disposto a seguir com Marina. Aliviada, ela perguntou se agora eram oficialmente namorados. Quando Jerônimo confirmou, Marina sugeriu que saíssem mais tarde para espairecer. Ele concordou, e os dois se beijaram, marcando um novo início. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.